Bom dia, quarto ano, mais uma sexta-feira que nós estamos tendo a nossa última aula para já entrarmos no final de semana, né? E com isso teríamos o carnaval, né? Mas infelizmente, devido ao que vocês estão cansados de ouvir e saber também, não teremos este ano. Então, antes mesmo de eu começar minha aula, eu vou dar uma dica, e creio que os outros tios também já deram, tios e tias, né? As dicas que eu quero dar a vocês é que vocês tenham muito amor mesmo, muito carinho mesmo, pela situação que a gente se encontra. Eu digo isso como? De que forma? A gente tem que fazer maneiras. Hoje nós sabemos que nós temos que ter maneiras e tivemos que criar novos hábitos de higiene para poder se defender de um vírus que infelizmente ainda não está tendo um processo de cura, né, totalmente, e também para proteger a quem amamos, não é isso? Pois é. Então, você que está me assistindo, o que é que você tem que fazer? O que todo mundo está fazendo. Lavar as mãos. Quando chegar em casa, que você já estiver perto do caminho, antes de você entrar para dentro de casa, pegar os seus calçados, levar até o fundo do quintal, ou então pertinho do banheiro, onde depois você possa ter acesso a eles e calçar e poder não estar, acessando toda a casa, né? E da mesma forma com o fardamento, com o seu fardamento. Você toma um banho para poder ficar limpinho, cheirosinho, mais fresquinho em casa. E também para que aquele fardamento só possa ser usado no momento em que você for novamente voltar para a escola. Que às vezes acontece, a gente tem a rotina da gente é uma só, mas às vezes acontece de ter um dia diferente e a gente acabar esquecendo ou de repente não dando muita bola, não dando muita importância, mas isso é muito sério, viu? Então essa é a minha dica do dia. Já que o carnaval não veio, eu sei que muitos de vocês talvez fossem viajar, curtir praia, etc. Mas infelizmente, né, ocorreu esse incidente, mas vamos tentar proteger a nós e também a quem nós amamos, né? Certo? Pois é. Aí, paramos aqui e vamos continuar a nossa aula do quarto ano da sexta-feira, tá? Continuar não, iniciar, né? Olha, veja, o tema que hoje eu trago é algo que faz parte até desse processo que estamos vivenciando agora. Esse processo da doença, né? Ela causa muitos problemas de saúde. E entre eles, causa um problema muito mais sério, que é a falta de respirar, né? Como muitos aí devem já conhecer. Então, o tema que hoje eu trago é ar, elemento da natureza. Nós já vimos água, já vimos relevo, não é isso? Já vimos alguns elementos. E agora veremos o ar, que também é um elemento da natureza e é essencial para a vida terrestre. Todos esses elementos que já foram citados, estudados, na falta de um deles, é impossível haver vida. Então, assim, não há como um suprir o outro, certo? Cada um está fazendo seu papel e são essenciais para a vida humana e para a vida terrestre. Terrestre, eu digo, para os animais, plantas, enfim, você já sabe. Então, meus amores, um problema, esse problema do coronavírus, como vocês sabem, quando ele avança um grau mais alto, a doença chega a um estágio mais sério, né? Porque há situações em que a doença fica ou inacessível, tipo, a pessoa não sente nada, ou não há sintomas, ou melhor, os sintomas são muito fracos, né? E há aquelas pessoas em que, infelizmente, chegam-se a óbito, a um agravamento, enfim.
Mas o problema não é do ar, né? Tia não tá dizendo que esse problema seja do ar. O problema sim está na doença, mas não é isso que eu vim tratar com vocês. O ar é essencial para que você e eu possamos estar aqui conversando, eu conversando, você aí me ouvindo, enfim, seja como for. Então, presente em nosso dia a dia, né? Sabemos disso perfeitamente. Nós podemos o sentir, exatamente. Quando a gente sai de um ambiente para um outro, principalmente se for um ambiente aberto, a gente sente esse ar. Eu digo ar no sentido da brisa, não é isso? Quando estamos em um lugar bastante aberto, então a brisa vem em nossa direção, toca o nosso rosto, né? Às vezes bagunça o nosso cabelo, dependendo da rajada do vento. Enfim, são situações que acontecem que fazem parte da natureza, não é isso? E algo que é importantíssimo que está no ar, não é isso? Que é um elemento químico, o oxigênio, tá? O oxigênio faz parte do ar, do elemento, é um elemento químico que é proveniente do ar que respiramos, ou seja, entre o ar, oxigênio e sai o gás carbônico, não é isso? Eu não entendo muito de ciência não, mas eu acho que é isso que acontece, né? A gente respira o oxigênio e libera o gás carbônico. É isso que acontece, é a transfusão, né? Quando nós respiramos. Enfim, a gente acha que talvez pensamos assim, certo, tia, bonitinho a história e tal, legal, interessante saber disso. Mas é que com o ar, né, com as correntezas, os ventos, a gente pode ter uma dinâmica de temperaturas, uma dinâmica na atmosfera, certo? Que isso eleva para ficar ou mais quente ou mais frio, causar com que haja as possibilidades de chuva, de um clima mais quente, de um clima mais úmido. Então, o ar, ele não é tão simples no sentido só porque nós respiramos. Ele tem uma dinâmica muito maior, como eu falei, no planeta Terra. Por meio dele, as nuvens se deslocam, os ventos acabam fazendo com que essas nuvens possam se deslocar, possam se engrandecer de tamanho, né, que a gente às vezes vê nuvens menores, outras maiores, então isso também faz com que essas nuvens possam se tornarem maiores devido às correntezas de ar que ocorrem lá em cima, na parte da atmosfera. E, enfim, com isso nós vamos ter uma dinâmica, como a tia falou, de temperaturas, de climas diferenciados, certo? Bom, eu não sei se você já observou, né? Por exemplo, em dias mais quentes ou em dias mais frios. Bom, supondo, quando a gente tá num período de calor, né? Quando estamos num período de calor, a gente observa que tá tudo mais seco, né? Mas eu tô dizendo seco não é porque a folhagem não está verde, como o caso da caatinga, né? Não estou me referindo a isso. Eu me refiro ao clima mesmo, a sensação térmica que a gente tem, né? Então, dá uma impressão que quando está mais quente, a gente tem a impressão que está mais seco. O clima é mais seco. A gente toca a pele, tem algumas pessoas que têm essa sensação de tocar a pele, de sensações, de irritações nos olhos, nas vias respiratórias, certo? Então, isso faz com que essa temperatura que aquece, que nos aquece, que chega a nos causar muito calor e às vezes passar do que é suportável, nos causar malefícios e até malefícios à saúde. E eu digo mais, malefícios em especial àqueles que já sofrem com algum problema de alguma doença respiratória, por exemplo, né? Existem esses incômodos. Pois então, quando a gente passa, um dia, por exemplo, um dia mais frio, né? Eita, hoje choveu o dia todo, já tá com umas 3. Por exemplo, o inverno, nosso inverno, né? Que a gente considera inverno porque é o período mais chuvoso pra gente.
Então, a gente observa que realmente o tempo esfria. E nós temos duas formas de observar isso. A temperatura que vai cair, né? 15, 16 graus ou menos, ou para menos, né? E a sensação térmica. Quando eu digo térmica, é a sensação realmente da pele, a sensação que a gente sente. Tanto ela pode ser muito mais quente do que os graus que estão sendo marcados ali, como ela também pode ser mais fria de acordo com os graus que estão sendo colocados, sendo averiguados, entendem? Tudo isso devido ao ar, à umidade do ar. Pois é. Porque estamos respirando a todo momento, mas não observamos. Mas o ar que respiramos, ele tem umidade, certo? A gente pode dar um exemplo pelo ar-condicionado. O ar-condicionado, ele retira a umidade do ar para jogar dentro do ambiente fechado aquele ar que não vai estar úmido, né? É diferente do climatizador que nós temos no educandário, que não vai estar úmido. E que, em alguns casos, pode causar, se você não tiver uma limpeza diária, pode causar ainda mais problemas respiratórios para quem já tem, como rinite, sinusite, enfim, né? São vários os casos. Então, vejam, o ar que eu tô falando, olha só o tanto de importância, o tanto de relevância que ele ganha no nosso globo terrestre. A importância dele, a dinâmica dele para todos os habitantes do globo terrestre e para o planeta Terra em si, né? Ele é necessário, é vital, é importante. Não há como substituir água. Não há substituições. Se um faltar, caso isso venha a acontecer, que eu acho improvável, mas caso chegasse a faltar um destes elementos, era inevitável que houvesse vida, né? Vida na Terra. Então, meus queridos, vejam, o que eu quero mais citar para vocês é o seguinte. A umidade do ar, a qual eu estou aqui teclando muito, ela está relacionada à quantidade de vapor existente na atmosfera, certo? A umidade baixa, como eu falei, ela causa incômodos, ou seja, a umidade relativa do ar, ela tem uma porcentagem. Quando ela vai baixando, quer dizer que a gente vai ter incômodos, como eu falei, os incômodos respiratórios, né? Quando ela se eleva, ela também pode se elevar para muito mais, ela pode causar também o frio que nós sentimos. Assim como ela baixa e aquece, ela sobe, causando temperaturas mais frias, certo? Porque ela está mais elevada, certo? É isso que eu quero que vocês entendam. E identifiquem que quando a gente fala em ar, não é somente o ar que respiramos. Não é somente essa ideia que você tem que ter. Não. O ar que respiramos é essencial, mas o ar, a umidade do ar, que em todo instante que respiramos, que estamos acordados ou dormindo, ele vai ter sua umidade. Isso vai variar de acordo com a temperatura do dia, certo? A temperatura do dia faz com que ele seja ou mais baixo ou mais alto, certo, meus amores? É isso que eu quero que vocês entendam. Por hoje é só. Como só temos uma aula, eu não vou encher de muito conteúdo, até porque temos outro assunto que faz parte deste e que eu vou deixar para a próxima aula, que nós teremos duas. Aí sim, nós completaremos melhor e vocês poderão entender. Então, vamos por partes, para vocês não confundirem, tá bom? A atividade que houver, logicamente, eu vou estar enviando. Eu preparo ela no quadro, assim que deixo para os seus colegas que estão no presencial, vocês também receberão online, tudo bem? E dúvidas, qualquer dúvida, viu, gente? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, eu estou disponível para que vocês possam tirar, tá certo? Agradeço desde já e tenham um bom dia, certo? E um bom final de semana. Tchauzinho.